Bom dia. Temos hoje mais uma sessão de aborrecimento relativa aos maias, que não são propriamente uma obra aborrecida, sobre o título e o subtítulo. Isto que aqui vemos é a reprodução da capa da obra em PDF, já consultaram a propósito do capítulo 1, que é uma capa bastante interessante porque nos apresenta vários elementos que antecipam o conteúdo do texto. Desde logo pela presença de duas figuras, uma masculina e outra feminina, que sejam os personagens principais, Carlos da Maia e Maria Eduardo da Maia. Em fundo temos alguns passos de Lisboa, nomeadamente um edifício antigo e na parte superior direita um interior daquilo que parece ser um teatro. Depois temos uma rua, temos transeuntes, pessoas a caminhar, uma caleche puxada a cavalos, etc, etc. Portanto, a capa da obra antecipa, ou contém vários elementos que nos permitem antecipar, dar algumas pistas relativamente ao seu conteúdo. Mas não é propriamente sobre isso que queria falar. Queria focar essencialmente no título e no subtítulo. O título, toda a gente conhece, Os Maias, e depois aqui por baixo temos Episódios da Vida Romântica, que é o subtítulo. Em pormenor, o título, Os Maias, dá-nos conta do seguinte: a obra vai narrar a história de uma família lisboeta, pertencente à alta burguesia, num conjunto de 3 gerações sucessivas, que, na atualidade, estão reduzidas apenas a 2 personagens, avô, Afonso da Maia, e seu neto, Carlos da Maia. Quais são essas 3 gerações? São estas que estão aqui nestes quadrados com fundo cinzento. São as gerações de Afonso da Maia, seu filho Pedro da Maia e o neto Carlos da Maia. Há ainda uma referência a um quarto elemento, uma quarta geração, Caetano da Maia, que será o pai, é o pai de Afonso da Maia, mas essa referência é muito breve, não é sequer um aprofundamento dessa figura. Ora, então focamos apenas nestas 3 gerações. A geração de Afonso da Maia, que corresponde mais ou menos aos anos 20 do século XIX, e os anos 20 do século XIX são marcados pelas lutas entre liberais e absolutistas, entre o poder vigente, que era o absolutismo, e o novo poder, que é o liberalismo, que acaba por triunfar. A segunda geração correspondente a Pedro da Maia abrange mais ou menos ali os meados do século XIX, o período da regeneração, e depois a terceira geração, que é aquela que nos vai ocupar a maior parte do romance, é de Carlos da Maia e corresponde então ao retrato da famosa geração de 70 pós-regeneração. Estas 3 figuras são acompanhadas por um elemento feminino. Afonso da Maia casa com Maria Eduarda Runa. Deste casamento surge então um filho, que é Pedro da Maia, que por sua vez vai casar com uma senhora chamada Maria Monforte. Desse relacionamento, desse casamento, vão surgir 2 filhos, Carlos da Maia e Maria Eduarda da Maia. Este outro nome feminino que encontramos aqui, Rosa, é filha de Maria Eduarda, mas não é filha de Carlos da Maia. Pois, a seu tempo, se verá como é que ela surge aqui. Ainda relativamente ao título, Os Maias, há 4 ou 5 considerações mais a fazer. A primeira delas, porque é que o título está no plural? Ora, por aquilo que já expliquei. Porque vamos encontrar o retrato de uma família constituída por várias gerações, daí os maias no plural. Também significa que a família vai ser o centro da história, o eixo em torno do qual vai girar tudo o resto. Depois, essas 3 gerações vão gerar a narração de 2 intrigas. A chamada intriga principal e a intriga secundária. A intriga principal corresponde à vida e aos amores dos 2 irmãos, Carlos da Maia e Maria Eduarda, e é aquela que domina, obviamente, todo o romance. A intriga secundária corresponde à vida e aos amores de Pedro da Maia.
E as duas intrigas estão relacionadas porque a intriga principal, a história trágica dos dois irmãos, trágica e incestuosa, baseia-se, é determinada pela intriga secundária. São os acontecimentos que marcam a intriga secundária que vão levar à intriga principal, que vão justificar o que vai suceder a seguir. Essa intriga secundária é narrada através de uma analepse, portanto, de um recuo no tempo. Por outro lado, as duas intrigas são ações fechadas. As ações podem ser abertas se tiverem possibilidade de continuação e fechadas se a história que se quer contar termina ali e não é passível de ser continuada. Relativamente ao subtítulo, o subtítulo Episódios da Vida Romântica. Ora bem, temos desde logo que notar aqui uma coisa, a presença do plural episódios. Então, o que é que isto significa? Significa que o Eça de Queiroz, que o narrador, mais corretamente, vai nos apresentar uma espécie de estudo ou diagnóstico da sociedade portuguesa através de vários episódios, o que corresponde às características do realismo e do naturalismo. Em segundo lugar, há que ter em conta a utilização do nome episódios sem artigo. Não são os episódios, são episódios. Esta ausência do artigo é importante pelo seguinte: o Eça de Queiroz não vai narrar todos os episódios, vai narrar episódios, isto é, alguns. O que quer dizer que ele podia ter eliminado um ou vários episódios, ou podia ter acrescentado outro ou outros episódios. Segundo consta, ele chegou a pensar em incluir uma corrida de touros, que depois não terá levado a cabo. Portanto, há que ter em atenção esta questão. Episódios e não os episódios. Se fosse os episódios, seriam eventualmente todos. A ausência do artigo, do determinante artigo, significa então que ele vai narrar apenas alguns e poderia narrar muitos outros. Ainda dentro deste subtítulo há depois a questão da expressão da vida romântica. Episódios da vida romântica e não do romantismo. Ora, esta diferença também é interessante e não se pode deixar de lado. Porquê? Logo porque nos diz que a sociedade que o narrador vai descrever, vai caracterizar, apesar de a obra pertencer ao realismo, é ainda romântica. Uma sociedade marcada pelo romantismo. Portanto, é uma sociedade que herdou os valores românticos, que não é realista. E como nós veremos ao longo da obra, há várias personagens que representam este romantismo. Por exemplo, uma delas chama-se Tomás de Alencar, Pedro da Maia, e os próprios personagens principais, Carlos da Maia, João Dega, etc., como concluirão no final da obra, do romance, nunca deixaram de ser românticos, nunca deixaram de se orientar pelo sentimento e não pela razão, como defendia o realismo. Então, o que nós vamos encontrar é uma sociedade, como disse, marcada pelo romantismo, é uma sociedade que valoriza as paixões, que valoriza as emoções, que é incapaz de concretizar os seus projetos, que é incapaz de ser organizada, que é indisciplinada, que cultiva o materialismo, que cultiva o gosto pelo requinte, pelo luxo, e que na prática tem uma vida absolutamente ociosa, isto é, sem uma ocupação útil, sem um trabalho. Isto permite ao narrador fazer ou apresentar uma visão crítica da época. E essa visão crítica da época e da sociedade costuma designar-se por expressão crónica de costumes, um pouco à semelhança daquilo que o Gil Vicente fazia nas suas peças. Uma crónica de costumes, porquê? Porque o narrador vai denunciar os costumes, vai apresentar os defeitos e algumas virtudes dessa sociedade, através de vários recursos, um deles comum às peças de Gil Vicente, que é a utilização de personagens tipo, que são personagens que representam um grupo social, uma personagem, um vício. Outro recurso que ele utiliza para a crítica, para fundamentar a sua crítica, também é comum a Gil Vicente, que é, por exemplo, a ironia. E vamos encontrar inúmeros exemplos de ironia
ao longo do romance. De que sociedade que nós estamos a falar? Como já disse, a sociedade lisboeta da parte final do século XIX, dos últimos 25, 30 anos do século XIX. Um outro recurso que ele utiliza para apresentar então esta visão crítica da sociedade, a tal crítica de costumes, são os episódios. Os episódios são momentos, são referidos na obra e que servem então para criticar a sociedade, para caracterizar, para descrever e ao mesmo tempo a criticar. E neles são abordados diversos temas e feitas diversas críticas. Desses episódios, há que destacar 5 ou 6 deles. O primeiro que nos aparece é um jantar que ocorre no Hotel Central, no capítulo 6. Depois, 4 capítulos a seguir, no 10, temos as corridas de cavalos no hipódromo. No capítulo 12, temos um episódio mais pequenino, que é um jantar em casa de uma família, também vamos encontrar e que é muito interessante o seu funcionamento, que é o jantar dos Govarinhos. No capítulo 15 temos o episódio dos jornais, 2 jornais que são a Corneta do Diabo e a Tarde, que servem para caracterizar o jornalismo da época, e veremos como não é tão diferente como isso daquilo que se pratica no século XX. E depois no capítulo 16 temos o Sarau no Teatro da Trindade, que é um momento duplamente importante, não só porque é mais um retrato da sociedade da época, como é a partir do final deste sarau que se vai desenrolar toda a tragédia, que se vai conhecer toda a verdade e a partir daí se desenrola toda a tragédia. E depois no capítulo final, o capítulo 18, temos um passeio final por Lisboa, feito por Carlos da Maia e João da Iega, que também serve para retratar o país 10 anos depois dos acontecimentos que são narrados. Na altura explicaremos isso. Ao contrário da intriga principal, que era uma ação fechada, concluída, a Crónica de Costumes é uma ação aberta, portanto é passível de ser continuada e de serem acrescentados novos episódios. Por exemplo, hoje poderíamos perfeitamente escrever uma nova Crónica de Costumes sobre como é a sociedade portuguesa nos inícios do século XXI. A Crónica de Costumes, os episódios e os seus episódios são narrados alternadamente com a intriga principal, portanto nós vamos acompanhando o evoluir da história do romance entre Carlos e Maria Eduarda e a propósito dessa intriga vão sendo narrados esses episódios que então caracterizam a sociedade portuguesa da época. É isto.